No episódio anterior, nós falamos do Mastermind em ação, né? Fizemos 2 episódios anteriores, foi o Mastermind a criação da aliança, e em seguida nós falamos do Mastermind em ação. Hoje nós vamos falar do ar, do éter e da comunicação que existe na química cerebral, tá ok? Mas antes disso, eu queria dizer para você o seguinte: primeiro, que você tenha um pouco de paciência, porque a gente vai passar esses conteúdos e você vai entender no fim da temporada o link the dots, você vai ligar os pontos, as coisas vão acontecer de uma maneira em que você vai entender por que eu estou te colocando todo esse conteúdo que parece até uma aula de ciências, mas na verdade não é uma aula de ciências, é para você entender como realmente as coisas funcionam. Eu preciso te provar aquilo que eu tenho para te apresentar, então eu preciso demonstrar isso para você, tá certo? E a partir disso você vai conseguir entender todo o resto, ok? Então, a gente chegou até aqui explicando para você como é que a gente monta a aliança, como é que a aliança entra em movimento, como é que ela entra em ação, como é que as coisas acontecem, né? De verdade. E agora a gente vai falar do ar, do éter e dessa comunicação para tentar explicar para você o seguinte, que no nosso ambiente, no nosso universo, tudo aquilo que não tem uma matéria concebida tem um espaço que é ocupado pelo ar, né? Dentro desse espaço, ele serve e funciona como se fosse uma estrada, onde ela vai e vem, como se fosse uma estrada que te leva para um lugar e para o outro, sempre em via dupla de vai e vem. Anderson, por que tu está dizendo isso? Por conta do cérebro. Porque o nosso cérebro, na verdade, ele é uma estação receptora e transmissora de informações. Quais informações? Aquelas que a gente está pensando, aquelas que a gente deseja, aquelas que a gente tem dentro da gente como uma coisa importante e algo que a gente queira realizar ou algo que seja importante para nós. Quando isso acontece, o nosso cérebro ele produz pulsos elétricos. Todos nós sabemos que a comunicação do cérebro funciona por neurônios. E os neurônios, eles por sua vez se comunicam através de pulsos elétricos. Esses pulsos elétricos, eles extrapolam o teu cérebro, na realidade. E aí, eles se comunicam com outros cérebros, sem você perceber, obviamente. Isso não é uma coisa consciente, isso é uma coisa inconsciente, mas essa comunicação acontece por esse ar, que o Napoleão Hill chama de éter, que na verdade é esse ar que está em volta da nossa matéria, né? E que ele funciona como uma via de comunicação entre o nosso pensamento, né? Isso você pode sentir e perceber de uma maneira mais clara e mais lógica no exemplo que eu vou te dar aqui agora. Eu tenho certeza absoluta que você já esteve num jantar, numa festa ou em algum lugar onde você conheceu um grupo de pessoas e essas pessoas, umas te agradaram de cara, umas você teve uma empatia natural e outras você teve uma certa repulsa. Você teve um comportamento pelo qual você não queria, vamos dizer assim, o teu santo não bateu, né? Você não queria entrar em contato com aquela pessoa. Por que isso acontece se ela não deu uma palavra com você? Se ela sequer fez um gesto que pudesse, que você pudesse olhar e dizer assim, eu não gosto dessa pessoa porque ela é isso, porque ela é aquilo, etc e tal. Você acabou de conhecer ela. Como é que você pode fazer isso? É exatamente isso que acontece. A química mental e essa comunicação entre os cérebros faz com que quando não haja uma interligação, ou seja, não haja uma empatia natural entre os pensamentos, conceitos, que isso ocorre num piscar de olhos, o que acontece conosco? A gente não quer estar próximo, a gente quer distância, porque aquilo não está em sintonia, aquilo não está em harmonia conosco. É por isso. Eles entram em contato, mesmo que a gente não consiga entender ou não consiga explicar, eu estou apenas afirmando isso para você, para que você saiba que os teus pensamentos são coisas extremamente importantes, que você não pode dedicar o teu cérebro para pensamentos que estejam divergentes dos teus objetivos ou daquilo que você quer realizar. E é a partir desse momento, é a partir dessa interação que você tem do teu cérebro com as outras pessoas que nasce empatia e você acaba conhecendo pessoas que queiram realizar contigo algum projeto, alguma sociedade ou alguma coisa. Por isso que nós estamos falando disso. O Mastermind, na verdade, ele não acontece só quando você convida uma pessoa.
ele muitas vezes acontece numa situação que parece o acaso, mas não é. É porque houve essa empatia, houve essa comunicação, houve esse movimento. Então, a partir de agora, é importante que você comece a prestar atenção nisso. Né? Que essa tua empatia com as pessoas, esse movimento que acontece quando a gente está à vontade, quando a gente se sente confortável de estar dividindo com as pessoas, é uma coisa que a gente tem que prestar atenção, porque essas pessoas, na sua grande maioria, se elas tiverem o conhecimento técnico e aquilo que a gente precisa para somar conosco, para a gente realizar, são pessoas que a gente deve prestar atenção. São pessoas que talvez venham a fazer parte do nosso mastermind, venham a fazer parte desse nosso movimento de união, onde a gente está buscando pessoas que contribuam para o nosso resultado, para o nosso objetivo, para o nosso desejo, para aquilo que a gente está imaginando conseguir construir. Então, esse episódio ele tem por objetivo isso, expor e mostrar para você a importância do teu cérebro, né? Para que você não ache que ele está aí só para carregar a tua cabeça em cima e ponto final. Não, ele comanda tudo. Ele comanda todos os teus órgãos, ele comanda toda a tua estrutura e como tu funciona. E também tem essa capacidade de comunicação com outros cérebros. Repito, isso não acontece sem a gente vendo, perdão. Isso acontece de maneira invisível, mas acontece. Ok? No próximo episódio, nós vamos fazer a revisão da semana. A gente vai aproveitar para repassar todo esse conteúdo que foi massivo, que foi difícil, que foi um pouco cansativo, mas que vai ser muito importante para você. Como se fossem as fundações da tua casa, como se fosse aquilo que a gente precisa para construir uma casa de forma sólida, que possa vir a chuva, o vento ou o terremoto até, e ela fique em pé. Até o próximo episódio.